Eletricidade verde para o audiovisual. Manual de apoio didático. Produção Arte Telúrica Produções Culturais. Realização Lei Paulo Gustavo Paraná, PR Film Commission. Cultura Paraná, Governo do Estado, Secretaria da Cultura. Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução. Projeto aprovado pela Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Paraná, com recursos da Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal. Organizador, Luiz Maurício Bucholtz. Diagramação e projeto gráfico, ABC Projetos Culturais. Coordenação editorial, Alessandra Pirroncello Bucholtz. Coordenação pedagógica, Luiz Maurício Bucholtz. Este material tem caráter educativo e integra as ações do projeto Eletricidade Verde para o Audiovisual. Primeira edição 2024, Ponta Grossa. Editoras Arte Telúrica e ABC Projetos Culturais. Apresentação. O projeto Eletricidade Verde para o Audiovisual é uma iniciativa da Arte Telúrica Produções Culturais, que oportuniza o conhecimento profissional compatibilizado à necessidade do setor com a inclusão de potenciais profissionais no mercado de trabalho. Através do curso, o profissional terá contato com atividades práticas que incorporam as diversas necessidades de desenvolvimento e conceitos teóricos fundamentais da eletricidade, bem como para o desenvolvimento de atitudes e valores de assertividade profissional, priorizando sempre a sustentabilidade. O curso abrange prática e manipulação de equipamentos associados ao objetivo da atividade, buscando através de diversas expertises a melhor maneira de aprendizagem. Com a evolução tecnológica, temos que cada vez mais ficar antenados nas diversas mudanças e desenvolver uma metodologia própria para obter um conhecimento mais concreto. Proposta que o projeto Eletricidade Verde para o Audiovisual consegue oferecer aos alunos durante as aulas expositivas e práticas. Agradecemos à Secretaria do Estado da Cultura pela oportunidade de levar esse curso para os profissionais paranaenses que desejam se qualificar para atuar no setor audiovisual. Unidade 1. Evolução dos sistemas elétricos. Nessa unidade vamos trabalhar os seguintes tópicos: energia elétrica, fontes de energia, o caminho da energia elétrica, tipos de energia elétrica no Brasil. Energia elétrica. Tales de Mileto descobriu a energia elétrica ao esfregar um âmbar, resina fóssil usado para confeccionar ornamentos, a um pedaço de pele de carneiro. Nesta experiência, ele observou que os pedaços de palha e de madeira começaram a ser atraídas pelo âmbar. A energia elétrica é o resultado da combinação de grandezas elétricas utilizadas para fornecer outras formas de energia para equipamentos. Figura 1. Torres de transmissão. Descrição: paisagem com torres de transmissão de energia elétrica sob o pôr do sol. A geração de energia elétrica é classificada de acordo com o tipo de fonte, renovável ou não renovável. Fontes de energia. Fontes renováveis de energia. Disponíveis na natureza, causam menos impactos ambientais e baixa emissão de gases poluentes. Exemplo: água, radiação solar, ventos, biomassa, calor interno do planeta e marés. Figura 2. Fontes renováveis de energia. Descrição: desenhos que representam energia renovável. Árvores, biomassa, represa hidrelétrica, hélice, energia eólica, sol, energia solar, vulcão, energia geotérmica. Fontes não renováveis de energia. São recursos que a natureza dispõe em quantidade restrita. Seu uso provoca impactos ambientais maiores. Exemplo: petróleo, gás natural, carvão mineral, elementos radioativos como urânio. Figura 3. Fontes não renováveis de energia. Descrição: desenhos que representam fontes de energia não renováveis. Barril, petróleo,
chama de fogo, gás natural, rochas escuras, carvão mineral, símbolo do átomo, energia nuclear. O caminho da energia elétrica. Agora que você já sabe o conceito e os tipos de fontes de energia elétrica, deve estar se perguntando: como a energia elétrica é produzida? A eletricidade que chega até as nossas casas é produzida em centrais ou usinas que geram energia a partir de fontes renováveis ou não renováveis. A energia gerada nas centrais ou usinas não chega para os consumidores finais exatamente da forma como foi produzida. Por isso, até ser disponibilizada para as unidades consumidoras, a energia elétrica percorre um caminho, com etapas diferentes: geração, transformação, transmissão e distribuição. Figura 4. Desenho esquemático de uma usina hidrelétrica. Descrição. A figura 4 contém a imagem de uma usina hidrelétrica, uma barragem construída no rio, que utiliza a força das águas para gerar energia. Por meio de linhas de transmissão, a energia chega às subestações e, na sequência, segue para a distribuição até as unidades consumidoras na cidade. Etapas da produção e distribuição de energia elétrica. Primeira etapa: geração. A energia é produzida em geradores que transformam as diversas fontes de energia, movimento, calor, radiação, em energia elétrica. Segunda etapa: transformação. Nas subestações, a energia é aumentada em transformadores para reduzir as perdas que ocorrem no processo de transporte, através da rede elétrica. Terceira etapa: transmissão. Das subestações elevatórias até subestações de distribuição, a energia elétrica viaja longos trajetos por meio de torres de transmissão e linhas de alta tensão. Nesse percurso, a energia elétrica passa por transformadores que reduzem a tensão. Quarta etapa: distribuição. Ao sair das subestações, por meio dos fios e postes de energia que vemos nas ruas, a eletricidade chega nas cidades para distribuição. Tipos de energia. A classificação dos tipos de energia elétrica é determinada segundo a fonte de geração. Energia hidroelétrica ou hidrelétrica é gerada em usinas que utilizam a força das águas dos rios. Figura 5. Esquema de uma usina hidrelétrica. Descrição. A figura 5 esquematiza o funcionamento de uma usina hidrelétrica, composta por reservatórios, água do rio que fica represada, turbinas, localizado dentro da barragem em formato arredondado. São grandes estruturas movimentadas pela força da água, onde a energia hidráulica é transformada em energia mecânica a partir da sua rotação. Usina geradora, edificação que fica ao lado da barragem. Nesse edifício está localizada a central de controle da usina. Linhas de transmissão. São linhas de alta tensão que saem da usina levando a energia elétrica gerada. Vertedouro, grandes canais por onde as águas do rio vertem da usina. Energia termoelétrica ou termoelétrica. Corresponde à energia produzida a partir do calor proveniente da queima de materiais combustíveis, renováveis ou não. São exemplos de fontes não renováveis utilizadas em usinas termoelétricas: carvão mineral, gás natural e petróleo. Por sua vez, a biomassa é uma fonte renovável, pois utiliza materiais orgânicos de origem animal ou vegetal para gerar energia. Figura 6. Esquema de uma usina termoelétrica. Descrição. A figura 6 traz um esquema do funcionamento de uma usina termoelétrica. No centro há uma caldeira onde o material combustível é queimado. O calor que sai da caldeira é canalizado para uma turbina, conectada a um gerador que converte o calor em energia elétrica. Essa energia passa por um transformador ligado a uma torre de transmissão
por onde a energia será encaminhada para a subestação. A usina termoelétrica também tem um condensador, que resfria os gases não aproveitados no processo para serem expelidos por uma chaminé. Energia nuclear ou atômica. Essa energia é gerada a partir de reações no núcleo do átomo de materiais radioativos como urânio. O calor geralmente é produzido a partir da divisão do átomo, fissão nuclear, é transformado em energia elétrica. Figura 7. Esquema de uma usina nuclear. Descrição. A figura 7 mostra as partes que compõem uma usina nuclear. No envoltório de contenção, há uma estrutura chamada de vaso de pressão, onde as barras de urânio são inseridas para provocar uma reação termonuclear. O vapor gerado durante essa reação é canalizado até a turbina, que é conectado ao gerador elétrico, e depois distribuída por meio de torres de transmissão. Energia eólica. O vento é a força que movimenta as unidades geradoras dos parques ou usinas eólicas, onde a energia elétrica é produzida. Figura 8. Esquema de uma usina eólica. Descrição. A figura 8 apresenta uma hélice acoplada a um eixo que fica dentro de uma caixa de engrenagem, chamada de multiplicador, que por sua vez é ligado a um gerador. A energia produzida no gerador é transmitida para uma central de transmissão que a envia para a rede elétrica. Energia solar. É aquela produzida a partir da radiação solar captada por painéis fotovoltaicos, que podem ser instalados tanto em usinas heliotérmicas quanto em edifícios industriais, comerciais ou residenciais. Figura 9. Esquema de sistema de energia solar. Descrição. Na figura 9, o calor que emana do Sol é captado por um painel fotovoltaico instalado em uma residência, que utiliza a energia para alimentar aparelhos elétricos, tais como geladeira, computador, televisão e lâmpada. Energia geotérmica ou geotermal. O calor que existe no interior do planeta Terra é a fonte desse tipo de energia elétrica. Figura 10. Esquema da usina geotérmica. Descrição. A figura 10 mostra o funcionamento de uma usina geotérmica, que possui parte de sua estrutura embaixo da terra. O calor proveniente do solo terrestre gera vapor. O vapor é canalizado até uma turbina conectado a um alternador. A energia gerada passa por um transformador ligado à rede de distribuição por meio de uma torre de transmissão. Energia das marés ou maremotriz. A oscilação natural do nível da água do mar, advinda das marés, movimenta turbinas, que ficam submersas, fazendo a conversão em energia elétrica. Figura 11. Esquema de uma usina maremotriz. Descrição. A figura 11 descreve o funcionamento de uma usina localizada em Pecém, Ceará, a 60 km de Fortaleza. Duas grandes boias flutuantes são movimentadas pela oscilação da água do mar. Cada boia está ligada a um braço mecânico que aciona bombas hidráulicas. As bombas injetam água em um grande reservatório, gerando uma força similar à de uma queda d'água de 500 metros. O jato d'água movimenta as turbinas que são conectadas a geradores ligados à rede elétrica. Energia elétrica no Brasil. O Brasil está entre os países que mais geram energia elétrica. Considera-se que o Brasil possui uma matriz elétrica limpa, isso porque produz energia principalmente com a utilização de fontes renováveis como energia hidrelétrica, eólica, biomassa e solar. As usinas hidrelétricas são as principais responsáveis pela produção de energia no Brasil, que possuem extensas bacias hidrográficas,
com quedas d'água que favorecem a instalação de usinas. O país também utiliza, em menor proporção, fontes não renováveis, como o carvão mineral, o gás natural e a energia nuclear. Figura 12. Distribuição dos tipos de usinas e centrais geradoras de energia elétrica no Brasil. Descrição. A figura 12 mostra o mapa do Brasil com a distribuição da geração de energia elétrica, conforme o tipo de usina: hidrelétrica, eólica, térmica e solar. A geração de energia está concentrada nas regiões Sudeste, Sul e Nordeste. Sugestões de atividade. Acesse o site da empresa de pesquisa energética EP e explore as informações e dados sobre o sistema elétrico brasileiro. Unidade 2. Eficiência energética e consumo sustentável. Nessa unidade vamos trabalhar os seguintes tópicos: definição de energia elétrica, formas de eletrização, eficiência energética, consumo sustentável. Definição de energia elétrica. Agora que você já sabe sobre as fontes de energia elétrica, vamos aprofundar a definição de eletricidade. Matéria é qualquer substância que ocupa lugar no espaço, do latim matéria, substância física, é qualquer coisa que possui massa. É tudo que tem volume, podendo se apresentar no estado sólido, líquido ou gasoso. A menor porção da matéria é denominado de molécula. As moléculas são constituídas de partículas menores compostas de átomos. Elementos químicos são formados por matérias compostas por átomos iguais. Átomos são partículas muito pequenas constituídas de núcleo e eletrosfera. Figura 13. Representação tridimensional do átomo. Descrição. A representação tridimensional do átomo é constituída por um núcleo compacto onde temos prótons e nêutrons fortemente agrupados. No entorno, temos a eletrosfera constituída de elétrons que se movimentam e permitem agrupamentos. No núcleo dos átomos encontramos os prótons, cargas positivas, e os nêutrons. Na eletrosfera encontramos os elétrons, carga negativa, que serão nossa base de estudo. Em seu estado natural, o átomo está eletricamente equilibrado, ou seja, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Isso constitui um elemento neutro. Figura 14. Representação bidimensional do átomo. Descrição. A representação bidimensional do átomo deriva do modelo atômico de Bohr, exemplificado como um ovo frito, onde temos o núcleo, gema, circundado pela eletrosfera, clara. Formas de eletrização. Eletrização por contato. Essa forma de eletrização é produzida por meio do contato de um corpo condutor eletrizado com um corpo condutor neutro. Figura 15. Esquemas da eletrização por contato. Descrição. Na figura 15, há um corpo eletrizado, com cargas elétricas no entorno, e um segundo corpo neutro. Através da conexão entre eles, o corpo neutro torna-se eletrizado. Eletrização por atrito. Neste caso, o atrito de corpos de naturezas diferentes causam a passagem de elétrons de um corpo para o outro. Os corpos ficam carregados com a mesma quantidade de carga, mas com sinais diferentes. Figura 16. Esquema de eletrização por atrito. Descrição. Na figura 16, há um corpo neutro sendo atritado, que passa a ficar carregado eletricamente, perdendo ou ganhando elétrons e deixando de ser neutro. Eletrização por indução. Na eletrização por indução, um corpo induz uma carga elétrica em outro corpo sem contato físico.
O processo de indução de carga é demonstrado nos passos abaixo. Figura 17. Esquema da eletrização por indução. Descrição. Na figura 17, ocorre a eletrização por indução, em que um corpo carregado, com grande potencial, é colocado próximo a um corpo neutro, transferindo elétrons por aproximação, sem contato e sem atrito. Eficiência energética. O conceito clássico de Lavoisier de que, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, está relacionado com a ideia de eficiência energética, pois temos que aproveitar da melhor maneira os recursos que obtemos da natureza. A SAI International é uma organização especializada em mobilidade que atua no segmento automotivo e aeroespacial, sendo a SAI Brasil sua primeira afiliada. A entidade que atua desde a década de 1990 em nosso país explica o que é eficiência energética. A eficiência energética está diretamente ligada com o modo sustentável de se produzir energia. Por definição, o conceito consiste na relação entre as quantidades de energia empregada em uma atividade e aquela disponibilizada para sua realização. No Brasil, a discussão energética passa, antes de qualquer coisa, pela preocupação com a redução de emissão de gases de efeito estufa, como o gás carbônico. A descarbonização é assunto frequente e preocupação constante para profissionais do ramo. A concretização da descarbonização passa por algumas possibilidades de rotas tecnológicas, que vão desde biocombustíveis, como bioetanol e biometano, até veículos elétricos, passando também pelo uso de fontes renováveis de energia, como a matriz hídrica. Assim chegamos em um dos pontos mais importantes quando tratamos de eficiência energética no Brasil. Nosso país é hoje dependente dos reservatórios das hidrelétricas, principal fonte de geração de energia em âmbito nacional. As projeções apontam que até 2025, nosso país possuirá uma matriz energética com quase 75% de fontes renováveis, somando-se energia hidrelétrica, eólica e solar. Nosso potencial de energia renovável é imenso, com ações sendo tomadas diariamente por empresas do ramo e iniciativas sendo testadas, podemos esperar que o índice de eficiência energética cresça junto com as taxas de maior uso de fontes renováveis e sustentáveis. Figura 18. Ilustração sobre eficiência energética. Descrição. Uma lâmpada acesa, com a base envolta em uma folha verde e circundada por figuras que representam fontes de energia. Consumo sustentável e suas aplicações. Como você tem praticado o consumo sustentável? Veja o que diz o blog da FIA, Fundação Instituto de Administração, sobre o assunto. Tudo começa com mudanças no comportamento a fim de criar consciência sobre a forma como consumimos. Essa ideia cresce à medida em que mais pessoas percebem o impacto de cada bem produzido, desde a exploração dos recursos naturais até o fim de sua vida útil e descarte. Todo esse processo tem efeitos sobre o meio ambiente, que não precisam ser negativos, muito pelo contrário. A partir de atitudes simples, podemos transformar o cenário atual, reduzindo a geração de resíduos, a poluição, o desmatamento e desacelerando fenômenos preocupantes para agora e para o futuro, a exemplo do aquecimento global. Consumo sustentável é um conceito que descreve o conjunto de ações, princípios e reflexões que culminam em uma forma consciente de adquirir, utilizar e descartar produtos,
Isso é possível ao entender como nossas atitudes impactam ao meio ambiente, sendo capazes de destruí-lo e comprometer a vida das próximas gerações na Terra. Portanto, cabe a nós fazer escolhas que tenham efeitos positivos ou pelo menos que reduzam os efeitos negativos sobre a natureza. Por definição, o consumo sustentável engloba práticas de consumo consciente, consumo verde e consumo responsável, sendo aplicável a toda a cadeia de produção. O blog da FIA nos fala também sobre o consumidor verde. Você já ouviu essa expressão? O consumidor verde é aquele que considera os efeitos sobre o ambiente na hora de comprar. Obviamente, outros fatores fazem parte de sua decisão de compra, como o preço, a utilidade, a qualidade e a comodidade. Porém, todos devem estar comprometidos com processos de fabricação que preservem os ecossistemas. Na prática, esse conceito se traduz na substituição de bens de consumo tradicionais por itens verdes, que são produzidos utilizando técnicas menos prejudiciais ao planeta. É o caso de móveis construídos com madeiras de reflorestamento, biocombustíveis e bolsas feitas com material reciclável. O consumo verde constitui um avanço importante em direção à sustentabilidade, mas não suficiente, pois deixa a igualdade no acesso aos recursos naturais de lado, sendo muito influenciado pelo poder aquisitivo das pessoas. Uma mudança consistente nos padrões atuais exige que as compras sejam repensadas e não simplesmente substituídas por produtos verdes. Em outras palavras, é necessário mudar os hábitos, refletindo antes de finalizar uma compra, trocar os eletrodomésticos ou aumentar a coleção de sapatos. Caso contrário, o impacto será insuficiente para combater a poluição, o efeito estufa, o aquecimento global e outras consequências do consumo desenfreado. Segundo explica o Manual de Educação para o Consumo Sustentável, elaborado pelo Ministério da Educação, MEC, a necessidade de redução e modificações dos padrões de consumo foi substituída pelo simples esverdeamento dos produtos e serviços. Além disso, o consumo verde atacaria somente uma parte do problema, a tecnologia, enfatizando o desenvolvimento de produtos verdes para uma parcela da sociedade, enquanto os pobres ficam com produtos inferiores e com um nível de consumo abaixo da satisfação de suas necessidades básicas. Figura 19, ilustração do tema Consumidor Verde. Descrição: há 2 carrinhos de supermercado, cada qual com uma muda de planta no seu interior, transportados por um consumidor representado por uma lâmpada verde com braços e pernas. Unidade 3, Grandezas elétricas. Nesta unidade, vamos trabalhar os conceitos a seguir: tensão elétrica, corrente elétrica, resistência elétrica, potência elétrica, frequência e lei de Ohm. Tensão elétrica. Tensão elétrica é a força que é exercida sobre os elétrons livres para que eles se movimentem em um meio condutor. Tensão elétrica também pode ser definida como a diferença de potencial, DDP, entre 2 pontos. Ela mede o quanto um corpo está carregado eletricamente em relação ao outro, cuja unidade de medida é o volts. Letra V. A tensão elétrica alternada possui polaridade variável. Exemplo, tomada da sua casa. Figura 20, gráfico da tensão elétrica alternada. Descrição: o gráfico de energia elétrica é composto por picos positivos e negativos, se alternando em uma determinada frequência. Por sua vez, a tensão elétrica contínua possui polaridade fixa. Exemplo, pilhas e baterias. Figura 21, esquema da tensão elétrica contínua. Descrição:
No gráfico da tensão contínua, a polaridade é sempre a mesma, nunca se alternando, por isso é representado por uma linha reta. Corrente elétrica. A corrente elétrica é o movimento ordenado de elétrons em um meio condutor. A quantidade de elétrons livres em um meio condutor corresponde à intensidade de corrente elétrica, que é representado pela letra I, e sua unidade de medida é o ampere, letra A. Como a corrente elétrica é um fluxo de elétrons, devemos medir esse fluxo como uma unidade de tempo. Logo, ampere significa fluxo de elétrons por segundo. Resistência elétrica. A resistência é a oposição que o material apresenta à passagem de corrente elétrica. O símbolo para a resistência é a letra R, e sua unidade de medida é o ohm. Para medir a resistência elétrica de um material, utilizamos um instrumento chamado de ohmímetro. Para medir a resistividade de um material, usa-se a fórmula a seguir. R é igual a ρ multiplicando L sobre S. Figura 22, fórmula da resistência elétrica. Legenda: R, resistência do condutor. Ρ, resistência específica ou resistividade do material. L, comprimento do fio. S, área da seção reta do fio. Descrição: resistência é igual à resistividade do material multiplicada pelo comprimento do fio dividido pela área da seção transversal do fio. Os valores de resistência elétrica variam de acordo com 4 fatores: natureza, comprimento, seção transversal e temperatura do material. Potência elétrica. Potência elétrica é a capacidade de realizar o trabalho ou transformar energia por unidade de tempo, ou seja, a transformação de energia elétrica em outros tipos de energia, tais como energia calorífica, fornos, mecânica, motor, luminosa, lâmpada, entre outras. Potência é igual a tensão vezes corrente. Frequência. Frequência corresponde ao número de ondas por segundo. A frequência refere-se ao número de vezes que a corrente alternada, AC, alterna entre positiva e negativa em 1 segundo. Esta comutação não ocorre em correntes contínuas, CC. A unidade de frequência é o Hz, Hz. Por exemplo, se uma corrente varia entre positiva e negativa 60 vezes por segundo, dizemos que ela tem uma frequência de 60 Hz. Figura 23, gráfico da frequência de 60 Hz. Descrição: o gráfico da energia elétrica é composto por picos positivos e negativos, se alternando em uma determinada frequência. No caso do Brasil, 60 Hz, na forma senoidal. Figura 24, gráfico de baixa frequência. Descrição: a frequência é o inverso do tempo. O tempo é um período em que ocorre um pico positivo e um pico negativo. Alta frequência significa mais ondas por segundo em um período mais curto, enquanto a baixa frequência significa menos ondas por segundo em um período mais longo. A frequência varia de acordo com o país: 60 Hz nos Estados Unidos, 50 Hz no Reino Unido e Alemanha e 60 Hz na Coreia do Sul. Na maioria dos casos, cada país usa uma única frequência. Uma exceção a essa regra é o Japão, onde as metades leste e oeste do país usam frequências separadas: 50 Hz no leste e 60 Hz no oeste. É extremamente incomum que um único país use várias frequências. Lei de Ohm. Desde muito tempo, os fenômenos elétricos têm despertado a curiosidade do homem. Nos primórdios da eletricidade, esta curiosidade levou um grande número de cientistas a se dedicarem ao estudo da eletricidade. Georg Siemens Ohm
foi um desses cientistas dedicando-se ao estudo da corrente elétrica. Através dos seus estudos, Ohm definiu uma relação entre a corrente, tensão e resistência elétrica em um circuito, denominado de Lei de Ohm. Lei básica da eletricidade. Ohm verificou a interdependência entre a tensão aplicada sobre uma resistência e a corrente que por ela flui. Para uma mesma resistência, um aumento da tensão aplicada corresponde a um aumento proporcional na corrente que flui através desta. Mantendo constante a tensão, um aumento do valor da resistência corresponde a uma diminuição proporcional da corrente elétrica no circuito. Isso se traduz da seguinte forma: a corrente que flui através de uma resistência é diretamente proporcional à tensão aplicada e inversamente proporcional à sua resistência. Figura 25, ilustração da lei de Ohm. Descrição: a figura 25 apresenta um triângulo dividido em 3 partes. A letra U na parte superior, representando a tensão, sobre as letras I, corrente, e R, resistência, na base. O esquema significa que a resistência elétrica é determinada pela razão entre o potencial elétrico e a corrente elétrica. Unidade 4. Circuitos elétricos. O tema deste capítulo é circuitos elétricos. Você vai aprender sobre tipos de circuitos elétricos, queda de tensão, dimensionamento de condutores, cálculo de consumo, relação entre as unidades de potência, tipos de terminais para cabos e suas aplicações, disjuntores, aterramentos e emendas. Tipos de circuitos elétricos. O circuito série é o mais elementar dos circuitos, pois se caracteriza ligando seus componentes um após o outro. Desta forma, a corrente que passa por todos os elementos é a mesma. Figura 26, ilustração do circuito elétrico em série. Descrição: a figura 26 traz 3 lâmpadas, uma lâmpada ligada após a outra, utilizando o mesmo condutor, tornando o seu circuito dependente. A falha de um dos elementos do circuito faz com que este deixe de funcionar, isto é, ocasiona sua interrupção. Isso significa que o circuito série tem um funcionamento dependente, ou seja, um componente só pode funcionar quando todos os outros também funcionarem. O circuito série apresenta as seguintes características: funcionamento dependente, corrente elétrica constante em todo o circuito, tensão elétrica variável e corrente elétrica somente um caminho a percorrer. O circuito paralelo é aquele em que o funcionamento de um elemento independe do funcionamento dos demais. Isto é, uma fonte receptora pode funcionar sem que os outros elementos estejam ligados. São características do circuito paralelo. Funcionamento independente, tensão elétrica constante no circuito, corrente elétrica variável. O circuito oferece caminhos para a corrente elétrica percorrer. Figura 27. Ilustração de circuitos elétricos paralelos. Descrição: a figura 27 mostra 3 lâmpadas, cada uma delas ligadas de forma independente em relação às demais, cada uma possuindo sua fonte de energia. O circuito misto é o circuito que apresenta seus elementos ligados uns em série e outros em paralelo, ou seja, é a união dos 2 circuitos estudados anteriormente. A figura 28, esquema de um circuito elétrico misto. Descrição: a figura 28 corresponde a um esquema que demonstra circuito série e paralelo compondo o mesmo circuito. Como o circuito misto é uma composição de circuitos em série com circuitos em paralelo, logo este apresenta num único circuito as características dos 2 circuitos anteriores, ou seja, trechos com funcionamento independente, circuito paralelo, e trechos com funcionamentos dependente, circuito em série. Queda de tensão.
Os aparelhos que utilizam energia elétrica são projetados para trabalhar em determinadas tensões, com uma tolerância pequena. Estas quedas ocorrem em função da distância entre a carga, o centro de distribuição e a potência da carga. A queda de tensão provocada pela passagem da corrente nos condutores dos circuitos de uma instalação deve estar dentro dos limites pré-fixados a fim de não prejudicar o funcionamento dos equipamentos de utilização ligados ao mesmo circuitos terminais. Dimensionamentos de condutores. Dimensionamentos de condutores pela queda de tensão admissível. Para que os aparelhos, equipamentos e motores possam funcionar satisfatoriamente, é necessário que a tensão sobre a qual a corrente lhe é fornecida esteja dentro dos limites pré-fixados ao longo do circuito, desde o quadro geral ou a subestação até o ponto de utilização em um circuito terminal. Ocorre uma queda de tensão. Assim, é necessário dimensionar os condutores para que esta redução na tensão não ultrapasse os limites estabelecidos pela NBR 5410. Dimensionamento de condutores pela capacidade máxima de condução de corrente. A corrente, ao passar pelo condutor, dissipa calor, segundo a lei de Joule, e esse calor tende a elevar a temperatura do condutor até um nível, a partir do qual todo o calor é transmitido para o meio que circunda o condutor, ar, outros condutores, isoladores e outras partes vizinhas. Não se deve deixar que o calor eleve a temperatura a um nível tal que danifique o condutor, seu isolamento e outras partes próximas. Tabela seção transversal do condutor. Seção nominal 1,5 mm, AWG 14, corrente elétrica 15,5 A. Seção nominal 2,5 mm, AWG 12, corrente elétrica 21 A. Seção nominal 4 mm, AWG 10, corrente elétrica 28. Seção nominal 6 mm, AWG 8, corrente elétrica 36 A. Seção nominal 10 mm, AWG 6, corrente elétrica 50 A. Seção nominal 16 mm, AWG 4, corrente elétrica 68 A. Seção nominal 25 mm, AWG 2, corrente elétrica 89. Seção nominal 35 mm, AWG 1, corrente elétrica 111 A. Seção nominal 50 mm, AWG 1/0, corrente elétrica 134 A. Seção nominal 70 mm, AWG 3/0, corrente elétrica 171 A. Seção nominal 95 mm, AWG 4/0, corrente elétrica 207 A. Seção nominal 120 mm, AWG 300, corrente elétrica 239 A. E seção nominal 150 mm, AWG 400, corrente elétrica 272 A. Os fabricantes de condutores e a própria NBR 5410 indicam através de tabelas de capacidade de condução as correntes admissíveis para cada tipo de bitola e condição, segundo a qual cada condutor está sendo utilizado, como demonstrado na tabela seção transversal do condutor. Cálculo de consumo. Você sabe como podemos calcular o consumo de um equipamento elétrico? Para saber qual consumo, utilizamos a fórmula abaixo. Consumo em kWh igual a potência em watts vezes horas do dia vezes dias do mês divididos por 100. Tipos de terminais para cabos e suas aplicações.
Nesse tópico, vamos conferir o texto de G20 Brasil. Terminal anel. Esses terminais possuem em sua extremidade um anel. Há dois modelos, o terminal com anel laminado e o terminal com anel tubular, fabricado em cobre eletrolítico estanhado e possui excelente resistência à corrosão. Terminais com anel são aplicados para conexões através de parafuso, embarramento, parafusos de aterramentos e borne. Figura 29, terminais em anel. Terminal forquilha. Os terminais de forquilha ou tipo garfo são indicados para fixação em barras de bornes, pois seu formato plano e com abertura permite fácil fixação na superfície das barras. Há 4 modelos diferentes de forquilha: forquilha reta, forquilha anel, forquilha dobrada e forquilha mola. Figura 30, terminais de forquilha. Luvas de emenda. São utilizadas para emendar emendas de cabo através de compressão. No modelo mais comum de luva de emenda, cada extremidade do cabo é limitada ao centro da luva e são aplicadas 2 compressões. Há também luvas tubulares em cobre eletrolítico, luvas de emenda com janela para a inspeção, deposição dos cabos, e a emenda paralela, que possui apenas uma compressão, sendo utilizada em fios sólidos. Figura 31, tubo para emendas. Slip-ons e linguetas. Slip-ons são terminais de encaixe fácil. O conjunto se compõe por uma peça slip-on fêmea e uma slip-on macho, em forma de lingueta. No slip-on totalmente isolado, a isolação completa da peça garante maior segurança, evitando com maior eficiência a ocorrência de curto-circuito. Há também um modelo de slip-on tipo bandeira, para conexão com um ângulo reto de 90 graus. Figura 32, terminal tipo fêmea. Através de linguetas que são fixadas com parafuso ou rebite a uma peça metálica ou barramento, pode-se realizar conexões a cabos com praticidade. Linguetas em fitas também podem ser aplicadas nas necessidades de múltiplas conexões para derivação. Figura 33, terminal tipo macho. Terminais pino são desenvolvidos para a utilização em bornes, contatores ou na terminação de cabos flexíveis. Além do modelo padrão, citam-se aqui os modelos de terminais do tipo plano, ilhós tubular e pino tubular. Figura 34, terminal tipo pino. Figura 35, terminal tipo tubo. Disjuntores. Disjuntores são dispositivos eletromecânicos que satisfazem simultaneamente as seguintes condições: possuem baixa resistência entre seus bornes de ligação, abrir automaticamente no caso de sobrecarga no circuito, abrir automaticamente no caso de curto-circuito, possuir dispositivo para extinção do arco, permitir a ligação após a remoção do defeito no circuito. Figura 36, disjuntores. Figura 37, esquema de um disjuntor. Descrição: partes do disjuntor: caixa moldada, alavanca liga-desliga, extintor de arco, mecanismo de disparo, bocas para fixação, bornes de ligação, relé bimetálico, relé eletromagnético e contatos. Funcionamento: na ocorrência de uma sobrecorrente, provavelmente de uma sobrecarga ao curto-circuito, o disjuntor atua interrompendo o circuito elétrico de modo a protegê-lo. Esses disjuntores termomagnéticos possuem o elemento térmico contra sobrecarga e o elemento magnético contra curto-circuito. Quando há um excesso de corrente fluindo no circuito, dizemos que está havendo uma sobrecarga corrente além da prevista. Segundo esta condição, no circuito, o elemento térmico que protege o circuito contra sobrecargas entra em ação e desliga o circuito, considerando sobrecarga até 10 vezes a corrente nominal. O elemento térmico é chamado de bimetal,
composto por dois metais soldados paralelamente, possuindo coeficientes de dilatação térmicas diferentes. O disjuntor é inserido no circuito como um interruptor. O relé bimetálico e o relé eletromagnético são ligados em série. Ao acionarmos a alavanca, fecha-se o circuito, que é travado pelo mecanismo de disparo, e a corrente circunda pelo relé térmico e pelo relé eletromagnético. Havendo no circuito uma pequena sobrecarga de longa duração, o relé bimetálico atua sobre o mecanismo de disparo, abrindo o circuito. No caso de haver um curto-circuito, o relé eletromagnético é quem atua sobre o mecanismo de disparo, abrindo o circuito instantaneamente. O disjuntor substitui com vantagem o fusível, pois não é danificado ao abrir um circuito com sobrecarga ou curto-circuito. Proteção contra curto-circuito. Um curto-circuito pode ser definido como uma elevação brusca da carga de um circuito, acima de 10 vezes a corrente nominal. O elemento magnético que protege o sistema contra curto-circuito é chamado de magneto. A alta corrente produzida em consequência de um curto-circuito cria um forte campo magnético quando circula pelo magneto, abrindo a armadura e soltando o engate do disparo do disjuntor. Cálculo de disjuntores. Para calcular disjuntores em uma rede monofásica, usa-se a seguinte fórmula: D igual a I vezes 1,25, em que I, corrente nominal do circuito, D igual a disjuntor, 1,25, coeficiente de segurança, I igual a P sobre E, corrente nominal do circuito. Disjuntor diferencial residual, DR. É um dispositivo que protege as pessoas contra choques elétricos. Figura 38, dispositivos de proteção diferencial residual, tipo bipolar e tetrapolar. Conceitos de proteção. Os dispositivos DR têm as sensibilidades de corrente nominal igual a 0,5 A, 500 mA, e 0,03 A, 30 mA. Esses dispositivos com sensibilidade superior a 30 mA asseguram apenas a proteção contra os contatos indiretos e contra incêndios, NBR 5410. A utilização de dispositivos com corrente nominal igual a 30 mA assegura uma proteção complementar contra contatos diretos com partes ativas da instalação, conforme aconselhável pela norma NR10. Aterramento. Aterramento é um complemento das instalações, tendo em vista a proteção contra choques perigosos nas pessoas que utilizam os equipamentos elétricos. O aterramento é feito através de um fio chamado de condutor de terra, que interliga o sistema ou equipamento elétrico ao eletrodo de terra. O condutor de terra não pertence ao circuito, servindo apenas como proteção contra choques elétricos. Todos já devem ter ouvido falar que a superfície da Terra é o caminho natural de escoamento de cargas elétricas indesejáveis, como, por exemplo, dos relâmpagos nas tempestades. Então, a Terra pode servir como condutor de corrente elétrica. Quase todos os sistemas de distribuição de energia elétrica possuem um fio neutro em ligação com a Terra, para proteção individual. Nos chuveiros elétricos mal instalados, era comum tomar choques em todas as torneiras da casa. Hoje em dia, isso raramente ocorre devido à tubulação ser praticamente toda em PVC. Figura 39, ilustração de aterramento. Uma barra cobreada inserida no solo, interligado com um conector através de um cabo elétrico. Em todos os prédios, no ponto de alimentação de energia, deverá possuir um eletrodo de terra para ligação do condutor de proteção, PE. O eletrodo de terra deverá apresentar a menor resistência de contato possível. O condutor terra é normalmente de cobre e deve ter a dimensão mínima de acordo com o ramal de entrada do prédio. Consultar a concessionária local. Fiação e emendas.
No traçado do projeto de instalações, é necessária a marcação dos fios contidos na tubulação, para determinar o diâmetro e para orientar o trabalho da futura fiação. Para tanto, é necessário conhecer os esquemas de ligação e a denominação dos fios, segundo a função que desempenham. Os condutores de alimentação podem ser divididos em condutores de circuitos terminais, que saem do quadro terminal de chave de um apartamento ou andar, por exemplo, e alimentam os pontos de luz, as tomadas e os aparelhos fixos. Condutores de circuitos de distribuição, que ligam o barramento ou chaves do quadro de distribuição geral ou quadro terminal, ligado no apartamento, no andar de escritórios ou no quadro de serviço. Condutores de circuito de distribuição principal, que ligam a chave geral do prédio ao quadro geral de distribuição ou ao medidor. Emendas em prosseguimento ou prolongamento. Sempre que a extensão de uma rede ou linha aberta for maior que o condutor disponível, deve-se emendar os condutores em prosseguimento. Figura 40. Demonstração de emenda em prosseguimento. Descrição. Uma pessoa manuseia com as duas mãos um condutor desencapado flexível. Através da torção é possível fazer o prolongamento do mesmo. Os procedimentos que se seguem devem ser atentamente observados. Desencapar as pontas dos condutores, retirar o isolamento em direção à ponta, assim como se estivesse apontando um lápis. Limpar os condutores, retirar os restos de isolamento, porventura presos ao material. Isolar a emenda em prosseguimento. Inicie na extremidade mais cômoda, prendendo a ponta da fita isolante e em seguida dê uma volta sobre ela. Continue enrolando a fita, de modo que cada volta se sobreponha à anterior na metade da largura da fita, até atingir uns 2 centímetros sobre o encapamento do condutor. Figura 41. Demonstração de como se utilizar a fita isolante. Descrição. Segurando o condutor, já emendado em uma das mãos, e com a outra mão insere a fita isolante sobre a parte condutora do cabo. Mantenha a fita esticada durante todo o tempo para que a aderência seja perfeita. Retorne com a fita enrolando-a agora com uma inclinação oposta, porém da mesma forma anterior. Complete o isolamento com 3 ou mais camadas, de modo que a espessura do isolamento fique pelo menos igual ao encapamento do fio. Seccione a fita com uma lâmina. Pressione a ponta da fita, fazendo aderir ao isolamento. Emendas em derivação. Figura 42. Demonstração de emenda em derivação. Descrição. Com o cabo desencapado no centro, faz-se uma pequena abertura, onde é inserido um segundo cabo desencapado. Fazendo a torção do mesmo, origina-se uma segunda via do cabo. Para isolar a emenda em derivação, enrole primeiramente no condutor da rede e, ao voltar, enrole-a no condutor do ramal. Figura 43. Ilustração da emenda em derivação. Descrição. Segurando o condutor já emendado em uma das mãos e com a outra mão, insere a fita isolante sobre a parte condutora do cabo. Emendas na caixa de passagem ou rabo de rato. Os procedimentos que se seguem devem ser atentamente observados. Desencape as pontas, cruze os condutores, torça os condutores inicialmente com a mão auxiliado por um alicate. Dê o aperto final com 2 alicates. Dobre a ponta dos condutores. Figura 44. Demonstração de emenda em caixa de passagem. Descrição. Em 2 fios desencapados, aplica-se uma pequena torção entre ambos, originando uma emenda. Emenda com conector. Utilizado para fazer emendas sem o uso de fita isolante e terminais. Garante uma excelente conexão entre os terminais e facilita a execução do trabalho. Figura 45. Conectores para emenda. Descrição. Desencapa seu cabo e insere no devido conector,
para obter uma emenda desejada, sendo de prolongamento ou derivação, e sem o auxílio de isolação. Unidade 5. Luminotécnica. A luminotécnica é o estudo das fontes luminosas. Nesse capítulo você vai aprender sobre fontes luminosas, intensidade luminosa e luz. Fontes luminosas. A excitação dos corpos luminosos podem ser de origem térmica, como o Sol. Outras fontes luminosas podem ser como os raios em uma tempestade ou como a luminescência de um vagalume. As fontes de luz artificial estão apresentadas em 3 grandes famílias: de incandescência, de luminescência fotoluminescência e de descarga. Intensidade luminosa. Expressa em candelas, é a intensidade do fluxo luminoso de uma fonte de luz projetada em uma determinada direção. Uma candela é a intensidade luminosa de uma fonte pontual que emite um fluxo luminoso de 1 lúmen em um ângulo sólido de 1 esfero-radiano. Figura 46. Esquema do fluxo luminoso. Descrição. Uma fonte luminosa sendo irradiada sobre um determinado objeto e a observação sendo feita no objeto. Luz. O que é a luz? A luz é uma fonte de radiação que emite ondas eletromagnéticas. Elas possuem diferentes comprimentos e o olho humano é sensível a somente alguns comprimentos. Luz é, portanto, a radiação eletromagnética capaz de produzir uma sensação visual. Figura 47. Espectro eletromagnético. Descrição. A figura 47 mostra que a luz, ao ser propagada num determinado prisma, é desviada, originando certas cores. A sensibilidade visual para a luz varia não só de acordo com o comprimento da onda da radiação, mas também com a luminosidade. A curva de sensibilidade do olho humano demonstra que a radiação de menor comprimento de onda, violeta e azul, geram maior intensidade de sensação luminosa quando há pouca luz, exemplo, crepúsculo, noite, etc. Enquanto as radiações de maior comprimento de onda, laranja e vermelho, se comportam ao contrário. Figura 48. Curva de sensibilidade do olho e radiações monocromáticas. Descrição. A figura 48 corresponde à representação da sensibilidade do olho à radiação através de um gráfico. Luz e cores. Há uma tendência em pensarmos que os objetos já possuem cores definidas. Na verdade, a aparência de um objeto é resultado da iluminação incidente sobre o mesmo. Sob uma luz branca, a maçã aparenta ser de cor vermelha, pois ela tende a refletir a porção do vermelho do espectro de radiação, absorvendo a luz nos comprimentos de onda. Se utilizássemos um filtro para remover a porção do vermelho da fonte de luz, a maçã refletiria muita pouca luz, parecendo totalmente negra. Figura 49. Composição das cores. Descrição. A figura 49 demonstra que a luz é composta por 3 cores primárias. A combinação das cores vermelho, verde e azul permite obtermos o branco. A combinação de 2 cores primárias produz as cores secundárias, magenta, amarelo e cian. As 3 cores primárias, dosadas em diferentes quantidades, permitem obtermos outras cores de luz. Da mesma forma que surgem diferenças na visualização das cores ao longo do dia, diferença da luz do sol ao meio-dia e no crepúsculo. As fontes de luz artificial também apresentam diferentes resultados. As lâmpadas incandescentes, por exemplo, tendem a reproduzir com maior fidelidade as cores vermelhas e amarela do que as cores verde e azul, aparentando ter uma luz mais quente.
Índice de reprodução de cor, IRC. Indica o grau de fidelidade com que as cores são reproduzidas por uma determinada fonte de luz. Um índice de reprodução 100, dado à luz solar, apresenta as cores com total fidelidade e precisão. Quanto maior o valor, maior a eficiência da fonte de luz em reproduzir cores. Índice R9. O índice R9 é um parâmetro que complementa o índice de reprodução da cor IRC e refere-se especificamente à reprodução da cor vermelha. Quanto mais alto o R9 de uma fonte luminosa, mais fiel será a sua reprodução desta cor. O Inmetro exige apenas que o R9 em lâmpadas LED seja maior do que 0, mas algumas marcas oferecem produtos com esse índice em valor superior a 90, considerado altíssimo. A iluminação com R9 elevado é muito importante para, por exemplo, valorizar obras de arte, alimentos, tons de pele, etc. UGR. UGR significa Índice de Ofuscamento Unificado. O UGR fornece informações sobre o ofuscamento para uma instalação em um ambiente interno. Neste conceito, ofuscamento é uma combinação de parâmetros como brilho da luminária, brilho da luz circundante no ambiente, ângulo de visão do observador, altura de instalação e dimensão da área luminosa, tendo como base uma sala de padrão de referência, norma ABNT 8995-1 de 2013. Podemos chegar a um IGR de uma luminária. Figura 50, ilustração sobre o índice de ofuscamento unificado. Descrição: a figura 50 exemplifica o índice de ofuscamento unificado. Nela há uma pessoa olhando diretamente para uma fonte luminosa, o que gera uma sensibilidade. Quanto maior o tempo de exposição à luz, maior o potencial de ocorrer ofuscamento. UGR19. A escala UGR é composta pelos valores 13, 16, 19, 22, 25 e 28. Normalmente, o UGR das luminárias LED de iluminação geral fica em torno de 22. Fluxo luminoso. Um dos parâmetros mais importantes de uma fonte de luz, pois refere-se à quantidade total de luz emitida por uma fonte luminosa. Unidade de medida, lumens, LM. Intensidade luminosa. Refere-se à intensidade da luz projetada em uma determinada direção. Esta medida é importante para luminárias ou lâmpadas com facho de luz do tipo direcional e é diretamente influenciada pelo ângulo de abertura do facho da fonte luminosa e pela capacidade do conjunto óptico de projetar a luz na direção desejada. Quando comparadas duas fontes de luz de mesmo fluxo luminoso, quanto menor o ângulo da abertura, melhor a capacidade do conjunto óptico. Unidade de medida, candela, CD. Eficiência luminosa. É a relação entre a quantidade de luz e a potência consumida. Quanto mais eficiente uma lâmpada, maior é o fluxo luminoso em relação a cada watt de potência consumida. Unidade de medida, lumens por watts, LM/W. Temperatura de cor. Unidade de medida, Kelvin, K. Indica a aparência da cor da luz. A luz quente é a que tem aparência branco-amarelada e temperatura de cor baixa, até 3000 kelvins. A luz neutra apresenta cor branco-neutra, a temperatura em torno de 4000 kelvin. Já a luz fria tem aparência branco-fria, quase azulada, com temperatura de cor elevada, 5000 kelvin ou mais. A figura 51, ilustração sobre a temperatura da cor. Descrição: a figura 51 traz 4 lâmpadas dispostas lado a lado,
demonstrando que a iluminação pode ser feita em diversas cores, sendo as principais amarela, quente, neutra, transparente, fria, branca ou colorida RGB. Temos também fontes de luz que emitem luz coloridas e RGB, Red, Green, Blue. 3 cores que misturadas podem atingir qualquer tom de luz colorida. Figura 52, escala de temperatura de cor. Descrição: a figura 52 traz a escala de temperatura de cor. Na ponta esquerda temos a cor mais quente, 2000 Kelvin, e na ponta direita a cor mais fria, 6500 Kelvin. Vida útil: é o número de horas que corresponde ao tempo em que uma lâmpada LED fornece 70% ou mais do fluxo luminoso inicial. Por exemplo, se um produto emite 1000 lumens, quando novo, após atingir sua vida útil informada, estará emitindo no mínimo 700 lumens. Unidade de medida, horas, H. Base: a base tem como função a conexão elétrica do produto à sua fixação ao soquete da luminária. Veja exemplos fornecidos pela marca Stella. Descrição: as bases das lâmpadas, também conhecida como soquetes, podem ser de vários tamanhos. A figura 53 traz 8 modelos de conexão, por exemplo, roscadas e de pressão. Graus de proteção IP. O código INP, ou grau de proteção, classifica os níveis de proteção do invólucro do produto contra objetos sólidos, poeiras, dedos, mãos, etc., e líquidos. É representado por 2 dígitos. O primeiro indica o grau de proteção contra objetos sólidos e o segundo contra líquidos. Proteção contra sólidos: 0, nenhuma proteção. 1, proteção contra contato acidental de objetos sólidos com 50 mm de diâmetro ou maior. Exemplo, mão. 2, proteção contra contatos acidentais de objetos sólidos com 12,5 mm de diâmetro ou maiores. Exemplo, dedo. 3, proteção contra contato acidental de objetos sólidos com 2,5 mm de diâmetro ou maiores. Exemplo, uma ferramenta. 4, proteção contra contato acidental de objetos sólidos com 1 mm de diâmetro ou maiores. Exemplo, cabos. 5, proteção contra ingresso com acúmulo prejudicial de pó. E 6, totalmente protegido contra penetração de pó. Proteção contra água: 0, nenhuma proteção. 1, protegido contra gotejamento vertical, condensação. 2, protegido contra gotejamento de água em um ângulo de até 15 graus. 3, protegido contra aspersão de água, chuva, em um ângulo de até 60 graus. 4, proteção contra aspersão de água, chuva, de qualquer direção. 5, protegido contra jatos de água de baixa pressão, de todas as direções. 6, protegido contra jatos de água de alta pressão em todas as direções. 7, protegido contra os efeitos de imersão temporária. E 8, protegido contra os efeitos da imersão prolongada sobre condições específicas. Unidade 6. Segurança em instalações e serviços com eletricidade. Há diferentes tipos de risco devido aos efeitos da eletricidade no ser humano e no meio ambiente. Os principais são choque elétrico, o arco elétrico, a exposição aos campos eletromagnéticos e o incêndio. Neste módulo você vai descobrir como a eletricidade pode causar tantos males. Vamos abordar os tópicos: choque elétrico, manuseio de escadas, medidas de controles de risco elétrico. O texto a seguir foi adaptado do material de apoio do curso de auxiliar de serviços elétricos do Senai Paraná, 2006. Choque elétrico.
Hoje, com o domínio da ciência da eletricidade, o ser humano usufrui de todos os seus benefícios. Construídas as primeiras redes de energia elétrica, tivemos vários benefícios, mas apareceram também vários problemas da ordem operacional, sendo o mais grave o choque elétrico. Atualmente, os condutores energizados perfazem milhões de quilômetros. Portanto, aleatoriamente, o defeito, ruptura ou fissura da isolação aparecerá em algum lugar, produzindo um potencial de risco ao choque elétrico. Como a população atual da Terra é enorme, sempre haverá alguém perto do defeito e o acidente será inevitável. Portanto, a compreensão do mecanismo do efeito da corrente elétrica no corpo humano é fundamental para a efetiva prevenção e combate aos riscos provenientes do choque elétrico. Em termos de riscos fatais, o choque elétrico, de um modo geral, pode ser analisado sobre dois aspectos: correntes de choque de baixa intensidade, provenientes de acidentes com baixa tensão, sendo o efeito mais grave a considerar as paradas cardíacas e respiratórias. Correntes de choque de alta intensidade, provenientes de acidentes com alta tensão, sendo o efeito térmico o mais grave, isto é, queimaduras externas e internas no corpo humano. O choque elétrico é a perturbação de natureza e efeitos diversos que se manifesta no organismo humano, quando este é percorrido por uma corrente elétrica. Os efeitos do choque elétrico variam e dependem de percurso da corrente elétrica pelo corpo humano, intensidade da corrente elétrica, tempo de duração, área de contato, frequência da corrente, tensão aplicada, condições da pele do indivíduo, constituição física do indivíduo e estado de saúde do indivíduo. Tipos de choque elétrico: o corpo humano, mais precisamente sua resistência orgânica à passagem da corrente elétrica, é uma impedância elétrica, composta por uma resistência elétrica associada a um componente com comportamento levemente capacitivo. Assim, o choque elétrico pode ser dividido em duas categorias: choque estático, figura 55, ilustração do choque estático. Descrição: uma pessoa encosta num equipamento desligado, porém este equipamento possui energia armazenada, gerando o choque estático. O choque estático é obtido pela descarga de um capacitor ou devido à descarga eletrostática. Descarga estática é o efeito capacitivo presente nos mais diferentes materiais e equipamentos com os quais o homem convive. Um exemplo típico é o que acontece em veículos que se movimentam em climas secos. Com o movimento, o atrito com o ar gera cargas elétricas que se acumulam ao longo da estrutura externa do veículo. Portanto, entre o veículo e o solo passa a existir uma diferença de potencial. Dependendo do acúmulo das cargas, poderá haver o perigo de faiscamento ou de choque elétrico no instante em que as pessoas descem ou tocam no veículo. Choque dinâmico é o que ocorre quando se faz contato com um elemento energizado. Figura 56, ilustração do choque dinâmico. Descrição: a pessoa segura um fio energizado, o que ocasiona o choque. O choque dinâmico se dá devido ao toque acidental na parte viva do condutor, toque em partes condutoras próximas aos equipamentos e instalações, que ficaram energizadas acidentalmente por defeito, fissura ou rachadura na isolação. Esse tipo de choque é o mais perigoso, porque a rede de energia elétrica mantém a pessoa energizada, ou seja, a corrente do choque persiste continuamente. O corpo humano é um organismo resistente, que suporta bem os choques elétricos nos primeiros instantes, mas com a manutenção da corrente passando pelo corpo, os órgãos internos vão sofrendo consequências. Isto se dá pelo fato de o choque elétrico produzir diversos efeitos no corpo humano, tais como elevação da temperatura dos órgãos devido ao aquecimento produzido pela corrente elétrica, tetanização, rigidez dos músculos,
superposição da corrente do choque com as correntes neurotransmissoras que comandam o organismo humano, criando uma pane geral. Comprometimento do coração quanto ao ritmo de batimento cardíaco e a possibilidade de fibrilação ventricular. Efeito de eletrólise, mudando a qualidade do sangue. Comprometimento da respiração. Prolapso, isto é, deslocamento dos músculos e órgãos internos da sua devida posição. Comprometimento de outros órgãos como rins, cérebro, vasos, órgãos genitais e reprodutores. Os choques dinâmicos podem ser causados pela tensão do toque ou pela tensão de passo. Proteção contra choques elétricos. O princípio que fundamenta as medidas de proteção contra choques elétricos, conforme a NBR 5410, pode ser resumido por: partes vivas das instalações elétricas não devem ser acessíveis. Massas ou partes condutivas acessíveis não devem oferecer perigo, seja em condições normais, seja em particular, em caso de alguma falha que as tornem acidentalmente vivas. No caso 1, o choque elétrico acontece quando se toca inadvertidamente a parte viva do circuito de instalação de energia elétrica. Acontece somente quando duas ou mais partes do corpo tocam simultaneamente duas fases ou uma fase e a massa aterrada do equipamento elétrico. Neste caso, a corrente elétrica do choque é atenuada pela resistência elétrica do corpo, resistência do calçado, resistência do contato do calçado com o solo, resistência da terra no local dos pés no solo, resistência do aterramento da instalação elétrica no ponto de alimentação de energia. Neste caso, deve-se promover medidas de proteção básica que visem impedir os contatos com partes vivas perigosas em condições normais, como, por exemplo, isolação básica ou separação básica, uso de barreiras ou invólucros e limitação da tensão. No caso 2, o choque ocorre quando regiões neutras ficam com diferença de potencial devido a um curto-circuito na instalação ou nos equipamentos. Deve-se notar que nesse tipo de choque a pessoa está tocando ou pisando regiões ou elementos não energizados da instalação. Porém, no momento do curto-circuito, ou mais precisamente durante este, estas áreas neutras ficam com diferença de potencial, advindo daí o choque elétrico. Neste caso, deve-se prover medidas de proteção suplementares, que visem suprir a proteção contra choques em casos de falha de proteção básica, como, por exemplo, equipotencialização e seccionamento automático da alimentação, isolação suplementar e separação elétrica, fatores determinantes da gravidade do choque. Os principais fatores que determinam a gravidade do choque são percurso da corrente elétrica, característica da corrente elétrica e resistência elétrica do corpo humano. Espraiamento de corrente do choque elétrico. Devido à diferença da resistência elétrica e de seções transversais das várias regiões do corpo humano, a corrente que provoca o choque elétrico sofre dentro do indivíduo uma distribuição diferenciada, um espraiamento. Portanto, o efeito da corrente do choque se dá de maneira diferenciada no corpo humano. Deste modo, os efeitos térmicos são mais intensos nas regiões de alta intensidade de corrente, podendo produzir queimaduras de alto risco. Já na área de baixa densidade de corrente, o calor produzido é pequeno, em virtude da área da região do tórax ser maior. A densidade da corrente é pequena, diminuindo os efeitos térmicos da contração e fibrilação no coração. Isto é positivo no ponto de vista da segurança humana. O espraiamento pode ser na forma de macrochoque ou microchoque. O macrochoque é definido quando a corrente do choque entra no corpo humano pelo lado externo, ilustração do macrochoque,
Descrição: a energia se distribui de maneiras diferentes em determinados organismos. No exemplo ilustrado, a energia entrou pela mão, passou pelo coração e saiu pelos pés, ocasionando o macrochoque. A corrente entra pela pele, invade o corpo e sai novamente pela pele. Ou seja, o corpo humano está em toda a sua resistência no trajeto da resistência elétrica da pele humana. O valor da corrente elétrica não depende somente do nível da diferença de potencial do choque. Para uma mesma tensão, a corrente vai depender do estado da pele. O macrochoque é um choque comum, sentido pelas pessoas. Qualquer pessoa, ao encostar num local energizado ou num equipamento elétrico com defeito na sua isolação, ficará à mercê do macrochoque. Microchoque é o choque elétrico que ocorre no interior do corpo humano. É o tipo de choque que ocorre por defeito em equipamento médico hospitalar. Qualquer equipamento invasivo utilizado para analisar, diagnosticar ou monitorar qualquer órgão humano poderá produzir microchoque. Este choque poderá ocorrer entre o condutor interno e a pele, ou entre dois condutores internos no corpo. A resistência elétrica nessa condição é muito baixa, aumentando o perigo do choque. Sintomas do choque no indivíduo. O choque no indivíduo manifesta-se por parada respiratória, inibição dos centros nervosos, inclusive dos que comandam a respiração. Parada cardíaca, alteração do ritmo cardíaco, podendo produzir fibrilação e uma consequente parada. Necrose, resultado de queimaduras profundas produzidas no tecido. Alteração no sangue, provocada por efeitos térmicos e eletrolíticos da corrente elétrica. Perturbação do sistema nervoso e sequela em vários órgãos do corpo humano. Se o choque elétrico for devido a contatos diretos, como a tensão da rede, as manifestações podem ocorrer. Para os choques elétricos, devido à tensão de toque e à de passo impostas pelo sistema de aterramento durante o defeito da rede elétrica, a manifestação mais importante a ser considerado é a fibrilação ventricular do coração. Parada cardíaca é a falta total de funcionamento do coração. Quando está efetivamente parado, o sangue não é mais bombeado, a pressão cai a zero e a pessoa perde os sentidos. Neste caso, as fibras musculares estão inativas, interrompendo o batimento cardíaco. Fibrilação ventricular. No coração humano, é um fenômeno diferente da parada cardíaca, mas com consequências idênticas. Na fibrilação ventricular, as fibras musculares do coração ficam tremulando desordenadamente, havendo, em consequência, uma total ineficiência no bombeamento do sangue. Sintomas da queimadura devido ao choque. Quando uma corrente elétrica passa através de uma resistência elétrica, é liberada uma energia térmica. Este fenômeno é denominado efeito Joule. O calor liberado aumenta a temperatura da parte atingida do corpo humano, podendo produzir vários efeitos e sintomas, que podem ser queimaduras de primeiro, segundo ou terceiro graus nos músculos do corpo, aquecimento do sangue com sua consequente dilatação, aquecimento podendo provocar o derretimento dos ossos e cartilagens, queima das terminações nervosas e sensoriais da região atingida, queima da camada adiposa ao longo da derme, tornando-se gelatinosa. As condições citadas não acontecem isoladamente, mas sim associadas, advindo em consequência outras causas e efeitos nos demais órgãos. O choque de alta tensão queima, danifica, fazendo buracos na pele, nos pontos de entrada e saída da corrente pelo corpo humano. As vítimas do choque de alta tensão morrem devido principalmente a queimaduras e as que sobrevivem ficam com sequelas, geralmente com perdas de massa muscular, perdas parciais dos ossos, diminuição e atrofia muscular e perdas da coordenação motora, cicatrizes, etc. Choques elétricos em baixa tensão têm pouco poder térmico. O problema maior
É o tempo de duração que, se persistir, pode levar à morte, geralmente por fibrilação ventricular do coração. A queimadura também é provocada de modo indireto, isto é, devido ao mau contato ou às falhas internas do aparelho elétrico. Neste caso, a corrente provoca aquecimentos internos, elevando a temperatura a níveis perigosos. Manuseio de escadas. Ao manusear escadas, deve-se realizar os seguintes cuidados. Inspecione visualmente antes de usá-las, a fim de verificar se apresentam rachaduras, degraus com jogo ou soltos, cordas desajustadas, montantes desacoplados, etc. Se houver qualquer irregularidade, devem ser entregues ao superior imediato para reparo ou troca. Devem ser manuseadas sempre com luvas. Limpe sempre a sola do calçado antes de subi-la. Ao transportar escadas em veículos, coloque-as com cuidados nas gavetas ou nos ganchos suportes devidamente amarradas. Ao subir ou descer, posicione-se de frente para elas, segurando firmemente os montantes. Trabalhe somente depois dela estar firmemente amarrada, utilizando o cinto de segurança e com os pés apoiados sobre os seus degraus. Devem ser conservadas com verniz ou óleo de linhaça. Cuidado ao atravessar as vias públicas, observando que ela deverá ser conduzida paralelamente ao meio-fio. Ao instalar a escada, observe que a distância entre o suporte e o pé da escada seja de aproximadamente 1/4 do seu comprimento. Antes de subir ou descer, exija um companheiro ao pé da escada para segurá-la. Somente o dispense depois de amarrar a escada. Instalar a escada usando o pé direito para o apoio e a mão fechando por cima do degrau, verificando o travamento da extensão. Não podendo amarrar a escada, fachada do prédio, mantenha o companheiro no pé dela, segurando-a. Medidas de controle do risco elétrico. Desenergização. É o conjunto de procedimento visando a segurança pessoal dos envolvidos ou não do sistema elétrico. É realizado por no mínimo 2 pessoas. Somente serão considerados desenergizadas as instalações elétricas liberadas para o trabalho. Seccionamento. É a ação da interrupção da alimentação elétrica em um equipamento ou circuito. A interrupção é executada com a manobra local ou remota do respectivo dispositivo de manobra, geralmente o disjuntor alimentador do equipamento ou circuito a ser isolado. Sempre que for tecnicamente possível, deve-se promover o corte visível dos circuitos, promovendo afastamento adequado que garanta condições de segurança específica, impedindo assim a existência de tensão elétrica no equipamento ou circuito. O seccionamento tem maior eficácia quando há constatação visual da separação dos contatos, abertura seccionadora, retirada de fusíveis, etc. A abertura da seccionadora deverá ser efetuada após o desligamento do circuito ou equipamento a ser seccionado, evitando assim a formação de arco elétrico. Impedimento de reenergização. É o processo pelo qual se impede o religamento acidental do circuito desenergizado. Este impedimento pode ser feito por meio de bloqueio mecânico, como por exemplo, em seccionadora de alta tensão, utilizando cadeados que impeçam a manobra de religamento pelo travamento da haste de manobra. Retirada dos fusíveis de alimentação do local, travamento da manopla dos disjuntores por cadeado ou lacre, extração do disjuntor quando possível. Instalação da sinalização de impedimento de energização. Esse tipo de sinalização é utilizado para diferenciar os equipamentos energizados dos que não energizados, aficionando-se no dispositivo de comando do equipamento principal um aviso de que ele está impedido de ser energizado. Figura 58. Tipos de sinalização. Descrição. A sinalização é feita através de placas que contêm os dizeres: perigo, alta voltagem, não opere. Perigo, homens trabalhando em máquina, não toque nesse equipamento. A sinalização deve ser clara e de fácil compreensão.
Somente depois de efetuada todas as etapas descritas anteriormente, o equipamento ou circuito estará no estado desenergizado, podendo assim ser liberado pelo profissional responsável para intervenção. Porém, o mesmo pode ser modificado com alteração da ordem das etapas, ou mesmo com acréscimo ou supressão de etapas, independentemente das particularidades do circuito ou equipamento a ser executada a desenergização e a aprovação do profissional responsável. Os procedimentos acima deverão ser executados em todos os pontos possíveis de alimentação do equipamento, circuito a ser desenergizado. Aterramento. Os sistemas de aterramento devem satisfazer as prescrições de segurança das pessoas e funcionais da instalação. O valor de resistência de aterramento deve satisfazer as condições de proteção e de funcionamento das instalações elétricas. Ligações à terra. Qualquer que seja sua finalidade, proteção ou funcional, o aterramento deve ser único em cada local da instalação. Para casos específicos, de acordo com as prescrições da instalação, o aterramento pode ser usado separadamente, desde que sejam tomadas as devidas precauções. Aterramento funcional. É o aterramento de um ponto do sistema da instalação ou do equipamento, destinado a outros fins que não a proteção contra choques elétricos. Em particular, no contexto da seção, o termo funcional está associado ao uso de aterramento e da equipotencialização para fins de transmissão de sinal e de compatibilidade eletromagnética. Aterramento do condutor neutro. Quando a instalação for alimentada diretamente pela concessionária, o condutor neutro deve ser aterrado na origem da instalação. Do ponto de vista da instalação, o aterramento do neutro na origem proporciona uma melhoria da equalização de potenciais essenciais à segurança. Equipamentos de proteção coletiva. Como estudado anteriormente, em todos os serviços executados em instalações elétricas, devem ser previstas e adotados prioritariamente medidas de proteção coletiva para garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores. As medidas de proteção coletiva compreendem prioritariamente a desenergização elétrica e, na sua impossibilidade, o emprego da tensão de segurança, conforme estabelece a NR10. Essas medidas visam a proteção não só dos trabalhadores envolvidos com a atividade principal que será executada e a que gerou o risco, como também a proteção de outros funcionários que possam executar atividades paralelas na redondeza ou até de passantes, cujo percurso pode levá-los à exposição do risco existente. Equipamentos de proteção individual. Nos trabalhos em instalações elétricas, quando as medidas de proteção coletiva forem tecnicamente inviáveis ou insuficientes para controlar os riscos, devem ser adotados equipamentos de proteção individual, EPIs, específicos e adequados às atividades desenvolvidas em atendimento ao disposto na NR6, a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego relativo a esses equipamentos. As vestimentas de trabalho devem ser adequadas às atividades, considerando-se também a condutibilidade, a inflamabilidade, as influências eletromagnéticas. É vedado o uso de adornos pessoais nos trabalhos com instalações elétricas ou em suas proximidades, principalmente se forem metálicos ou que facilitem a condução de energia. Todo EPI deve possuir um certificado de aprovação, CA, emitido pelo Ministério de Trabalho e Emprego. O EPI deve ser usado quando não for possível eliminar o risco por outros meios. For necessário complementar a proteção coletiva. Exemplos de EPI: óculos de segurança, equipamento destinado à proteção contra elementos que venham a prejudicar a visão, como por exemplo descargas elétricas. Capacetes de segurança, equipamentos destinados à proteção contra quedas de objetos e contatos acidentais com as partes energizadas da instalação. O capacete para uso em serviços com eletricidade deve ser da classe B
submetido a teste de rigidez dielétrica a 20 kV. Luvas. As luvas de cobertura devem ser utilizadas por cima das luvas isolantes. Elas podem ser testadas com inflador de luvas para verificação de existência de furos e por injeção de tensões de teste. Figura 59. Luvas de cobertura. Descrição: luva em material com classe de isolação que cobre o punho e o antebraço. As luvas isolantes apresentam identificação no punho próximo da borda, marcada de forma indelével, que contém informações importantes como a tensão do uso, por exemplo. As cores correspondem a cada uma das 6 classes existentes. Botas ou botinas. Equipamentos utilizados para minimizar as consequências de contatos com as partes energizadas. As botinas são selecionadas conforme o nível de tensão, de isolação e aplicabilidade, trabalhos em linhas energizadas ou não. Devem ser acondicionadas em local apropriado para não perder suas características de isolação. Figura 60. Ilustração de botas de proteção. Descrição: botas sem biqueira de aço, com solado isolante para garantir a proteção do trabalhador. Cinto. Equipamento destinado à proteção contra quedas de pessoas, sendo obrigatório sua utilização em trabalhos acima de 2 metros de altura, podendo ser basicamente de 2 tipos, abdominal e de 3 pontos paraquedista. Figura 61. Cinto de proteção. Descrição: o cinto tipo paraquedista para proteção completa e cinto tipo talabarte como opcional. Para o tipo paraquedista, podem ser utilizados trava-quedas instalados em cabos de aço ou flexíveis, fixados em estruturas a serem escaladas. Proteção auricular. Equipamento destinado a minimizar as consequências de ruídos prejudiciais à audição. Para trabalhos com eletricidade, devem ser utilizados protetores apropriados, sem elementos metálicos. Figura 62. Tipos de proteção auricular. Descrição: protetor auricular com plug, sem cordão e com cordão. Máscaras respiradores. Equipamentos destinados à utilização em áreas confinadas e sujeitas à emissão de gases e poeiras. Unidade 7. Montagem e configuração de sistema de iluminação. Neste capítulo, vamos abordar a montagem e configuração do sistema de iluminação com base no livro Fundamentos da Iluminação, de Pedro Benevides, Eduardo Tudela e Renato Araújo, 2023. Controle da luz, sistema de iluminação, mesas de controle de luz, dimmer box e multiparâmetros. Controle da luz. Na Idade Média, artistas precisavam prover iluminação para cenas litúrgicas dentro das igrejas, com a proposta de destacar momentos cênicos para a comunicação com os espectadores. Para isso, eles começaram a tirar proveito da luz como veículo de comunicação visual. Considerando aspectos variáveis da luz, a intensidade dependia de 3 fatores: a quantidade e a qualidade de fontes de luz instaladas e os dispositivos mecânicos. Tais mecanismos foram utilizados e aprimorados a partir do século XV DC, principalmente a partir da Renascença italiana, gerando os sistemas de iluminação que conhecemos hoje. Sistemas de iluminação. Os sistemas de iluminação podem ser classificados conforme sua composição, em analógicos e digitais. Sistemas analógicos. Um sistema analógico de iluminação é composto por 3 partes: mesa de controle, dimmer box, conhecido também como rack, e fontes de luz com lâmpadas incandescentes, geralmente chamados de refletores, conforme esquema a seguir. Figura 63. Partes integrantes do sistema analógico. Descrição: console de luz, dimmer box e instrumentos com lâmpadas incandescentes. As fontes de luz no palco
são conectadas em tomadas, cada uma devidamente numerada. A outra extremidade das tomadas é conectada ao dimmer box, rack. Esta organização atende ao posicionamento das fontes de luz que podem ocupar diferentes posições a cada apresentação artística. Um teatro pode ter inúmeros aparelhos do tipo dimmer box. Um é conectado ao outro com cabos que transmitem sinal, informação. Este, por sua vez, é enviada para a mesa de som. Nas antigas mesas de som analógica, cada fader controla o canal do dimmer box correspondente e individualmente. Sistema digital. A organização na sua distribuição não é muito diferente do analógico visualmente. Uma das principais mudanças é que ele elimina a quantidade de cabos de sinal, unificando todos os dados em apenas um. A partir dele, as informações são trocadas entre as fontes de luz, dimmer box e mesa de controle. Alguns equipamentos podem enviar sinal para a mesa de controle, assim o técnico programador pode tomar conhecimento das condições de funcionamento desses equipamentos. Essa tecnologia é relativamente recente. Até pouco tempo, as mesas de luz apenas transmitiam informações. É possível afirmar que as mesas de luz são computadores. Já os softwares implantados foram desenvolvidos para atender os protocolos de comando, DMX512 ou ArtNet, por exemplo. Os constantes avanços tecnológicos na área da ciência da computação foram rapidamente incorporados à indústria do entretenimento. O uso de sistemas digitais gerou demandas específicas, e para atender a elas, alguns periféricos foram adicionados ao sistema digital. O splitter é um deles. Este aparelho amplifica o sinal emitido pela mesa de som, garantindo assim que a informação não varie no percurso até as fontes de luz. Outra função desse aparelho é organizar uma única via de dados de inúmeros aparelhos e transmiti-los para a mesa de som. A diversidade de equipamentos utilizados no palco, sobretudo aqueles destinados à produção da imagem, como os painéis de LED ou projetores de imagem, fizeram com que outros dispositivos fossem integrados ao sistema de iluminação. Cabe destacar que os modelos de equipamento variam muito de um fabricante para outro. O objetivo final é buscar o interesse do cliente na realização de sua atividade teatral, show de música, galeria de arte, etc. Sobre a figura 64, cabe fazer 3 observações. A primeira é que ela é ilustrativa. Logo reconhecemos que os sistemas de controle atendem a especificidades de cada arquitetura. A segunda é sobre o item 2, Splitter DMX. Seu posicionamento pode variar para atender especificidades do projeto. Caso mais de uma vara tenha instrumentos digitais, pode ser necessário utilizar o splitter para cada conjunto de instrumentos e outros aparelhos. Para instrumentos do piso, por exemplo, figura 64, exemplo do sistema de controle. Partes do sistema de controle, console de luz, splitter DMX, moving light, dimmer box, instrumentos com lâmpadas incandescentes. A terceira observação diz respeito ao item 4, dimmer box. Este periférico deve ser posicionado fora da área da cena, em ambiente reservado e com climatização apropriada. Outro dispositivo ainda encontrado em muitos locais no Brasil é o conversor de sinal. Ele foi usado para a comunicação entre os sistemas analógicos e digitais. Esses aparelhos chegaram ao mercado no final da década de 90. Foram utilizados em larga escala nos anos 2000. Os conversores de sinais permitem aquisições de mesa de luz digitais sem que os dimmer box analógicos fossem substituídos. Mesas de controle de luz. Mas qual a diferença entre uma mesa de luz analógica para uma digital? Vamos observar a mesa de luz a seguir. Figura 65, mesa de luz analógica. Descrição. A mesa de luz analógica consiste em um painel de controle com teclas deslizantes, botões e um display digital.
Essa mesa analógica tem 24 controladores, 12 faders e um botão abaixo de cada um deles. Cada fader pode acionar uma fonte de luz no palco. O operador pode selecionar as luzes que deseja e em seguida acionar o respectivo fader. Mas esse sistema de controle é extremamente limitado. Vejamos. Se cada cena da apresentação no palco for iluminada por um conjunto de fontes de luz, cada transição da cor da cena, por exemplo, deverá ser realizada pelo acionamento de distintos faders. Essa atividade se torna extremamente trabalhosa, se a apresentação tiver inúmeras transições de luz, e principalmente se elas forem simultâneas. Também faltam mãos e dedos para o operador realizar cada uma das composições de luz com precisão. Mesas digitais. No momento em que chegaram ao mercado, ela apresentou duas grandes vantagens com relação à mesa analógica. A primeira foi que, num único fader, passou a ser possível adicionar uma série de canais simultaneamente. A segunda vantagem foi a possibilidade de arquivar as composições de luz numa memória interna. Assim, as cenas podem ser compostas por inúmeras fontes de luz, com intensidades distintas e acionadas por botão ou pelo fader. Em poucos anos, a tecnologia evoluiu, e então o operador passou a poder transportar as cenas de luz durante as temporadas, de um teatro para o outro. Inicialmente foram usados disquetes, em seguida cartões de memória e atualmente pendrive. A principal limitação ainda hoje é que as mesas de fabricantes distintos não dialogam, ou seja, a gravação de luz feita na mesa de um não é interpretada na mesa de outro fabricante. Os revendedores informam que essa tecnologia deverá ser acessível em breve. Figura 66, console de iluminação. Descrição: o console de iluminação é composto por um painel de controle com teclas deslizantes, botões e um display digital conectado a duas telas de computador. O console ilustrado na figura 66 assemelha-se a muitos modelos disponibilizados por fabricantes de equipamentos profissionais. Na parte superior são dispostos dois monitores. Neles, o programador ou operador poderá configurar para sua demanda. Alguns modelos de telas são sensíveis ao toque. Na parte inferior, no lado esquerdo, temos os executores, botões e faders. Cada um deles podem ser configurados para as distintas ações, como acionar uma fonte de luz, um conjunto de fontes de luz de mesma cor, uma composição de cena, sequência de cenas, efeito, máquina de fumaça, dentre outras possibilidades. À direita é a área destinada à programação. Cada fabricante decide o conjunto de botões necessário para o usuário interagir com o console. Por isso, orientamos que os interessados acessem os manuais para aprender sobre cada modelo de mesa que tiver interesse. Atualmente, um operador não precisa necessariamente de uma mesa de luz para operar um show musical, por exemplo. Os softwares dessas mesas podem ser instalados num computador, notebook, e o teclado convencional pode ser usado para acionar as cenas gravadas. Inclusive, é possível fazer comandos de programação. Os fabricantes vendem um dispositivo que permite que o computador envie o sinal para o sistema de iluminação do teatro, centro cultural ou palco ao ar livre. Assim, os usuários transportam seu show file e o descarrega nos sistemas de controle dos teatros. No Brasil é possível adquirir esses periféricos produzidos com qualidade por empresas nacionais. Para quem desejar, o produto importado também está disponível. Cabe destacar que esse recurso é muito útil para pequenos grupos de teatro ou dança que desejam ter controle preciso de cenas de luz e não devem investir numa mesa profissional, ou viajam para cidades com teatros que não oferecem mesas de controle adequadas ao seu repertório. Dimmer Box Hack. Sua principal função é distribuir a carga elétrica na proporção necessária para acender as fontes de luz com lâmpadas incandescentes. Alguns fabricantes de equipamentos afirmam que esse dispositivo está próximo da extinção, porque atualmente
as convencionais fontes de luz com lâmpadas estão sendo substituídas por LEDs. No Brasil, estes equipamentos são vendidos em módulos de 12 canais. É dispensável falar sobre suas especificidades, sobretudo porque os fabricantes disponibilizam os manuais de seus aparelhos na internet. Multiparâmetros. Alguns instrumentos de iluminação ocupam mais de um canal de mesa de controle de luz e dispensam o uso de dimmer box. Um exemplo é o Moving Light. Além de acender sua lâmpada ou LED, eles podem trocar de cor, iluminar o palco em movimento, projetar texturas, dentre outras possibilidades para a produção de efeitos. Para o seu funcionamento, é atribuído um canal, endereço, e cada um desses está associado a um parâmetro conforme o exemplo a seguir. Canal 1, intensidade. Canal 2, pan, movimento lateral. Canal 3, tilt, movimento vertical. Canal 4, estrobo, piscar. Canal 5, cor vermelho. Canal 6, cor verde. Canal 7, cor azul. Neste exemplo, o equipamento ocupa 7 endereços da mesa de luz. Se usada 10 unidades, a mesa será configurada de modo que eles ocupem os canais 1 ao 494. Os endereços 5, 6 e 7 referem-se à cor. São indicados em língua inglesa com o padrão R, red, vermelho, G, green, verde e B, blue, azul. O exemplo acima tem fins didáticos. Cada fabricante desenvolve o seu modelo de Moving Light e a função dos endereços varia na ordem, por isso recomenda-se guardar os manuais de instrução ou consultar o catálogo de produtos do fabricante para configurar corretamente os instrumentos de iluminação e as mesas de som. Instrumentos de diversos fabricantes, inclusive distintos modelos de fontes de luz simultaneamente, LED ou lâmpadas de descarga. Referências. Você pode aprofundar seus conhecimentos acessando as referências consultadas para a organização deste material didático. Pedro Benevides, Eduardo Tudela, Renato Araújo. Fundamentos da Iluminação. Salvador. UFBA, Escola de Teatro, Superintendência de Educação à Distância, 2023. José Walter Biscola, Física, Eletricidade, Física Moderna, São Paulo. Saraiva, 2016, terceira edição. EP, Anuário Estatístico de Energia Elétrica 2023. Ano base 2022. Brasília, Distrito Federal. Ministério de Minas e Energia 2023. Disponível em www.ep.gov.br/pt/publicações-dados-aberto/publicações-energia-elétrica. EP, Matriz Energética e Elétrica. Empresa de Pesquisa Energética, EP, disponível em www.ep.gov.br/matriz-energética-e-elétrica. Portal Solar, Energia Elétrica. O que é e como funciona. Portal Solar. Disponível em www.portalsolar.com.br/energia-o-que-e. Senai, Departamento Regional do Paraná, Auxiliar de Serviços Elétricos, Senai, Departamento Regional do Paraná, Curitiba. Senai Paraná, 2006.